Oi pessoal, sejam muito bem-vindos. Esse é o meu primeiro vídeo para o canal Mark na Cozinha, onde toda semana estaremos com uma receita diferente. E para começar, a nossa primeira receita será de um risoto colorido com molho de abobrinha. Então, vamos aos ingredientes? Vamos precisar de 800 gramas de carne moída, um gomo de calabresa sem pele, 150 gramas de bacon picado, uma cebola inteira picada, 2 tomates picados com pele, 2 cenouras raladas, um pimentão inteiro picado, 400 gramas de seleta. Bom, eu escolhi com milho porque fica ao gosto de cada um. 2 abobrinhas italianas picadas, 3 dentes de alho picado, meio maço de salsa picada e 4 medidas de arroz. Bom pessoal, para começar eu vou adicionar aqui a abobrinha para ela cozinhar, né? E porque ela cozida ela fica até melhor para dissolver um pouco para fazer o caldo, tá ok? Bom pessoal, eu costumo colocar um pouco de açafrão na abobrinha para ela dar uma cor bem mais convidativa, tá ok? Mas fica ao gosto de cada um. Pessoal, pode ir mexendo bem até refogar a abobrinha, tá? Lembrando que esse é o nosso primeiro passo para fazer o nosso risoto. Eu não costumo colocar sal nesse momento, porque o arroz e a carne moída já vai sal, né? Então eu não costumo colocar para não dar uma salgada aí nessas etapas aí, ok? Bom, a abobrinha vai dando uma corzinha já com o açafrão que a gente adicionou aqui. E vocês podem acompanhar que ela está indo um pouco al dente. Deixe com que ela fique o mais molinho possível, para que quando a gente for bater ela no liquidificador, para a gente dar uma amolecida e fazer esse creme aí para o nosso molho, né? E deixar com que ela fique com uma cor, uma consistência bem molinha, tá ok? Olha, nossa abobrinha já levantou uma fervura aqui, né? Ela já está um pouco mole e dessa forma que ela já está aqui, vai fazendo com que ela crie, soltando essa aguinha aqui. Gente, essa aguinha aqui é muito bom para que a gente possa utilizar aí para o molho, tá? Para que ela venha agregar um pouquinho mais no molho da gente, tá bom? Então é importante sempre deixar essa aguinha aí daqui a abobrinha solta, tá bom? Daqui nesse ponto que ela já tá, mais uns 2 ou 3 minutinhos no máximo, a gente já pode levá-la ao liquidificador. Bom, prontinho, da forma que ela já está aqui, a gente já pode levá-la ao liquidificador para que a gente possa bater por um período de 5 minutinhos para que ela fique bem homogênea, tá ok? Bom, vamos adicionar então a abobrinha ao liquidificador. Pode adicionar toda a abobrinha, tá ok, gente? Bom, de acordo também com o tamanho do copo do liquidificador de vocês aí. Eu nesse caso aqui tenho um liquidificador de aproximadamente 1,5 litro. Eu vou adicionar toda essa abobrinha, que a quantidade dela já deu uma diminuída, né, no volume da abobrinha. Então eu vou adicionar toda ela no meu copo de liquidificador. Lembrando que aquela aguinha que eu falei que a abobrinha soltou, ela vai junto também, para que ela possa ser utilizada aí como uma fonte aí para o nosso molho, tá ok? Bom, agora nós vamos bater aí a nossa abobrinha dentro do liquidificador por aproximadamente 3 minutinhos. Bom, a nossa abobrinha ela tem que atingir essa consistência aqui como se fosse uma vitamina de abacate. Esse verdinho que dá dela é o que realmente vai apresentar a cor do nosso risoto. Bom, agora nós vamos fritar o bacon. Lembrando que o bacon ele vai soltar um óleo próprio dele, a gordura, né? E através dessa gordura que a gente vai aí fazer o nosso arroz, né? Que a gente vai fritar o arroz. Na medida do que o bacon for atingindo essa gordura, soltar essa gordurinha aí, nós vamos adicionar então o alho e a cebola, para que a gente possa fazer aí o nosso arroz, tá bom? Bom, soltou essa gordurinha aqui que eu falei para vocês, né? Essa gordurinha aqui é um óleo, né, totalmente natural aí, de acordo com o bacon, né? Então nós vamos adicionar aí a cebola, né? A cebola inteira que é picada. Nós vamos adicionar aí ela. E nós vamos adicionar também o alho.
no caso os 3 dentes de alho picado aí. A gente vai mexer bem, né? Fazer esse processo aí, naturalmente, como se a gente fosse fazer um arroz mesmo. Né? Só lembrando que já contém a gordura do bacon, então não necessita adicionar nem azeite nem óleo aí no nosso arroz. Bom, agora nós vamos adicionar aí as 4 medidas de arroz, né? E o arroz a gente vai precisar dar uma fritadinha nele para que ele fique bem cozidinho, né? Só lembrando que eu costumo colocar água fria no arroz, né? Assim, após ele já ter sido totalmente frito, né? Assim que ele já estiver frito, eu costumo adicionar água fria para dar um choque no arroz. O processo com que eu faço o arroz, geralmente eu deixo ele meio al dente. Mas não vai ser nesse caso, porque a gente vai trabalhar aí com o molho, né, da abobrinha, que a gente já processou ali no nosso liquidificador. Então agora só dando continuidade aqui. Bom, o processo de arroz agora eu só vou adicionar a água. Bom, então eu vou adicionando a água aqui. Eu adiciono geralmente a água, eu não meço geralmente a quantidade, mas justamente por eu não medir essa quantidade, o que eu faço? Eu vou sempre puxando o arroz na lateral assim, para acompanhando com que ele ficasse 2 dedos acima do nível da água, né? Então a gente puxa ele aqui e na medida do que ele for acompanhando a água, a gente já mexe ele e adiciona o sal. A quantidade de sal que eu costumo colocar geralmente para essa quantidade de arroz são 2 pequenas medidas. Isso, claro, fica a critério de cada pessoa e o sal, lembrando que é sempre a gosto, né? Bom, agora nós vamos aqui fritar a nossa calabresa. Eu não costumo colocar o óleo de início, porque ela também solta uma pequena gordurinha, né, na frigideira. Esse caso aqui, no que a gente está fazendo, a gente está fritando aqui a calabresa, para logo em seguida adicionar a carne moída e os demais ingredientes, para que a gente já possa aí dar início ao processo aí de montagem do nosso risoto, né? Eu deixo ela dar uma pré-fritada. Por que uma pré-fritada? Essa pré-fritada geralmente eu costumo fazer para que ela solte somente um pouquinho da gordura. Na medida do que eu for vendo que ela já está um pouco seca, como ela já é defumada, ela está um pouco seca. Então o que acontece? Ela não vai soltar muita gordura. Então eu vou adicionar um pouco de azeite extra virgem, mas claro que fica a critério de vocês também colocar o óleo, né? Eu coloco somente aqui um fio de azeite. E esse fio de azeite aqui, ele vai dando ele costuma encorpar um pouquinho mais na fritura aqui da nossa calabresa. A calabresa ela foi totalmente picada em cubos, né? Bem pequenininho, para que a gente possa fazer uma quantidade maior aí do risoto. Bom, aqui ela já está basicamente meio caminho andado, ou seja, ela está quase que totalmente frita. Então nesse caso eu vou adicionar aí a minha carne moída. Eu vou adicionar totalmente a carne moída aqui na nossa frigideira, né? Lembrando que a quantidade de carne moída também vai de acordo com a porção que vai servir. Essa porção que eu estou fazendo serve basicamente 6 pessoas. Aqui nesse caso, o que acontece? A carne moída eu estou fazendo em fogo alto, para que ela frite o mais rápido possível aí. E na medida que eu for vendo que ela for consistente, criando uma cor aí já de frita, eu vou adicionando os ingredientes. Bom, pessoal, ela já está criando uma corzinha aqui. Eu vou mexendo já para que essa parte frita dela de baixo já venha para cima e a parte de cima vá para baixo para começar a fritar por igual. Nesse processo que ela ainda não está totalmente frita, o que eu vou fazendo? Eu vou adicionando alguns temperos. Esse primeiro tempero que eu vou adicionar aqui, você encontra sempre nessas lojinhas aí de R$1, esses supermercados aí. Tanto de grande supermercado grande ou quanto pequeno, você sempre vai achar isso aqui. Essa aqui é a calabresa, né? É a pimenta calabresa aí de semente que você encontra aí nos supermercados ou em lojinhas de R$1,99. Você pode adicionar uma pequena quantidade, claro. Isso também fica a gosto. Caso a pessoa não goste, ela não precisa colocar. Nesse caso aqui caiu até um pouquinho a mais aqui. Lembrando que eu estou um pouco tenso, porque esse é o primeiro vídeo, né, do canal. Mas vamos lá, vamos dar continuidade. Eu costumo colocar também aqui, ó, o nosso tempero baiano. Tempero baiano também, ele, gente, essa ardência que ele vai apresentar aqui,
Como eu disse, né, o tempero totalmente é a gosto. Essa ardência que ele vai dar é o que realmente dá o nosso up aí no risoto. E eu costumo colocar também orégano. O orégano é só para dar mesmo um charme, viu? Porque quando ele estiver pronto, você não vai quase sentir o gosto do orégano. Olha, pessoal, viu como ela ficou bem fritinha e a calabresa já mudou até a cor dela? Então, o que eu costumo fazer nesse processo? Essa aguinha que ela tá soltando também é muito bom pro risoto. Por quê? Porque além dela dar assim que ela já fritou, essa aguinha que ela soltou ali, ó, na lateral, tá vendo? Ela vai ajudar no cozimento um pouco dos restantes dos ingredientes. Então eu vou adicionar aqui uma medida de sal. Lembrando que eu não posso colocar muito porque o nosso arroz já contém sal, tá bom? E aí nós vamos adicionando os demais ingredientes. Então vamos ao próximo passo aí, após misturado o sal, nós vamos adicionar então o pimentão. O pimentão, ele também costuma soltar uma água dele que já é natural mesmo, pois é uma pimenta mais suculenta, né? Então ele costuma soltar uma água naturalmente também. Isso faz com que pegue mais gosto na carne, né? E nós vamos adicionar também um item essencial para que ele mantenha a carne um pouco mais úmida também, que no caso é o tomate. Nós vamos adicionar então os 2 tomates. E esse tempinho que ele vai fritando, ele tem que se manter também bastante úmido, porém não muito encharcado. Bom, agora nesse processo aí que ela já deu essa uniformizada aí, tudo bonitinho, nós vamos adicionar então a seleta. Bom, a seleta, após adicionada aí, nós vamos fazer o que? A gente vai mexer bem. Pessoal, só não esquecendo que o arroz também está aqui, ó, num processo já de cozimento quase que já cozido, viu? Nós vamos adicionar só mais um pouquinho de água para que ele não fique totalmente papa aí, né? Ou melhor, para que ele não fique totalmente duro, né? Mas ele continua cozinhando bonitinho ali. Bom, voltando aqui para a carne. Então nós misturamos aqui a seleta e a gente vai fechar ela um pouquinho, deixar uns 2 minutinhos ela aqui fritando em fogo baixo, tá? E para que ela possa aí dar uma abafada e dar uma amolecida então no nosso milho e na nossa cenoura e batata. Bom, pessoal, como vocês podem observar aí, o nosso arroz já está pronto, olha. Se vocês pudessem sentir o cheiro por esse vídeo, hein? Olha como tá bonito. Ele aparentemente está com um brilho bem bonito, né? Mas ele está bem sequinho, viu? E agora, voltando aqui para nossa carne, que a gente deixou esse pequeno período aí de cozimento, né? Nós vamos adicionar então agora a cenoura. Olha como ela soltou bastante água. Então nós vamos adicionar aí as 2 cenouras que a gente picou, né? No caso que a gente ralou, né? Então nós adicionando a cenoura, a gente vai deixar com que a cenoura, a gente vai cobrir bem a carne, tá? A gente cobre a carne para que, porque a cenoura ela ajuda bastante a secar um pouco dessa água aqui. Então a gente deixa ela assim, para que a cebola dê uma pequena desidratada, né? Ela deu aquela cozinha um pouco aqui. Pessoal, vocês perdoem um pouquinho aí da forma com que eu me perco nas palavras, é porque como é o primeiro vídeo, eu acabo ficando um pouco aí meio perdido, tá bom? Então eu peço desculpa para vocês aí. Mas já aproveitando que vocês estão assistindo esse vídeo aí, pessoal, dá uma moral pro canal aí. Curte lá, se inscreve, compartilha esse vídeo aí com algumas pessoas que você conheça. Que um compartilhando com o outro, com certeza a gente consegue atingir um número bom aí de pessoas para conhecerem o canal. E aprender um pouquinho mais sobre essas receitas diferentes aí que a gente vai criando aqui na medida do que o canal vai fluindo. Claro que a gente sempre aceita ideias aí. Essa ideia do risoto aqui, ela surgiu aqui em casa numa conversa, né? E acabamos que a gente veio a fazer esse risoto de acordo com alguns recursos que a gente já tinha em casa, tá bom? Lembrando, pessoal, que se você não tiver todos os ingredientes em casa, você pode sempre diminuir uma pequena quantidade aí para que você possa atingir o que você realmente almeja no seu prato. Então agora a gente vai fazer o quê? Depois desse período que a gente adicionou essa cenoura, a gente vai adicionar então uma pequena quantidade aí, essa salsa. Lembra que nós pegamos meio, no caso, meio maço de salsa? Então a gente vai adicionar então aqui metade dessa metade aí. A gente vai colocar só para dar mesmo uma corzinha em cima e logo em seguida ela dá uma pequena desidratada também para que possa dar um sabor aí nessa carne, tá bom?
Então, nós vamos aí dar seguimento aí no nosso processo de risoto. Bom, aqui ó, no caso a gente vai acompanhar aqui como já ficou o nosso processo. A carne secou muito bem, né? Diga-se de passagem. E o que vai acontecer agora? Agora nesse processo aqui, a gente vai mexer um pouquinho mais. Deixar mais por uns 2 minutinhos, acho que já tá de bom tamanho, né? Bom, 2 minutinhos tá de bom tamanho. Olha que cor linda que ficou. Você vê que na hora que você coloca a cenoura, ela começa a perder um pouco daquele tom avermelhado do tomate, quebrar um pouquinho do verde, porque a cenoura é tão poderosa, ela tira até um pouco da cor da ervilha aqui, ó, tá vendo? A gente acha que é alguns pedacinhos de tomate aqui, né? Mas a cenoura se destaca aí no meio aí desse prato, dessa grande frigideira aqui, que tá a nossa carne moída aqui, junto com esses ingredientes que a gente acabou de colocar. Bom, então a gente vai deixar por mais um minutinho, fritando aqui, no caso cozinhando já, né, que já soltou bastante água. Bom pessoal, agora já finalizamos aqui o processo da carne moída. O que a gente vai fazer? A gente vai levar o arroz, né, a gente vai levar até a bancada aqui. E o que a gente vai fazer? Bom, essa dica que eu tô dando pra vocês é uma dica que você não precisa misturar todos os itens que você já fez aí, como a carne, ou o molho e o arroz. O que você vai fazer? Você vai colocar uma camada de arroz, outra com a carne moída e outra você joga um molho em cima como se estivesse fazendo uma lasanha mesmo. E aí você vai seguir nessa sequência até dar o nível aí do seu refratário, tá bom? Lembrando que a gente vai colocar no refratário que já fica pronto para servir. Tá? Então vamos lá. O que vai acontecer? A gente vai colocar agora o arroz, né? Uma pequena quantidade aí do arroz. Vamos lá então? Olha, após ter colocado a primeira camada de arroz aí, o que vai acontecer? Você espalha bem, né? Para que você consiga distribuir um número bem significativo aí na parte de baixo do seu refratário. Vamos colocar mais um pouquinho de arroz aqui. Bom, aí você espalha bem aqui então o arroz, né? E aí o que vai acontecer? Agora a gente vai colocar a carne moída em cima dessa segunda parte aqui. Bom, aí você vai adicionando então a carne moída. Eu não vou puxar de uma vez, por quê? Porque ela ainda tá com aquele líquidozinho da água da carne, né? Então a gente vai tirando aqui em pequenas quantidades. Pessoal, desculpa um pouquinho da fumaça. Aqui a gente tá com o exaustor aqui desligado, né? Mas eu acho que dá pra ver um pouco aí. Então vamos lá. Então vai adicionando a carne aqui. E aí você espalha essa segunda camada. Bom, aí nesse caso aqui você já espalha bem a carne, né? A carne, na verdade, ela é como se fosse uma espécie de recheio, né, do nosso risoto. Ah, mas por que você não mistura aí o risoto, não faz aquele mexidão que todo mundo costuma fazer? Gente, lembrando que é um prato totalmente diferenciado, fica a critério de cada um a sua forma de montar. Mas o meu eu tô fazendo dessa forma, por quê? Porque na hora que você for servir, você vai tirar uma quantidade, né, para servir um prato ali, e automaticamente a pessoa já vai ver que o prato já está totalmente misturado, né? Então vamos lá. Agora a gente vai colocar aqui então o nosso molho, né? Tá parecendo um pouquinho uma vitamina de abacate, né? Essa aqui é a mão do Kennedy, gente. Então vamos lá. Então adiciona aí o molho, né? O nosso molho verde, o nosso molho de abobrinha. É um creme bonito, né? Então adiciona aí e já espalha bem. Ó, aí ele já fica com esse aspecto aqui como se fosse um escondidinho, né? Então agora a gente vai para nossa segunda camada de arroz. Lembrando que o processo que eu tô fazendo é como se fosse uma lasanha, tá? Mas fica a critério de cada um a sua forma de montagem aí do seu prato. No meu caso eu tô fazendo essas 3 camadas de arroz, carne moída e o molho, tá bom? Então nós vamos para a segunda parte aí do arroz. Bom, agora nós vamos colocar então a segunda parte, a segunda camada da carne, né? Ó, a gente espalhou bem o arroz. E vamos lá agora então para a segunda parte aí, que é colocar a carne moída. No caso, a segunda e última parte da carne moída, né? Que já deu a altura aqui do refratário, tá bom? Vamos adicionar então a carne moída. Bom, agora nós vamos para nossa segunda parte do molho, né? No caso, para finalizar já nosso refratário aqui. Gente, vocês podem acompanhar aqui, ó, que tá dando várias camadas aqui, bem bonita mesmo, como se fosse uma lasanha. Lembrando que foi dessa forma que eu montei, tá? Mas na hora que a gente for desmontar o prato aqui para, no caso, servir,
né, que ele sair do refratário, ele já vai estar bem misturado, tá bom? Olha, pessoal, e ele fica dessa forma aqui. O que eu vou fazer agora? Só para dar um charminho nele, eu vou colocar aquele restinho de salsa que a gente deixou. Lembra que a gente usou só metade do pratinho? Então a gente vai colocar aqui uma quantidade aqui de salsa, só para dar uma cor aqui, um charme no nosso prato, né? Bom, conforme eu falei para vocês, agora a gente vai cortar aqui, ó, e tirar uma pequena quantidade para que possa servir aqui no prato. E vocês verem aqui, ó, tá vendo? Ele fica bem sequinho, ó. Olha como ele fica bonito, quando ele vai saindo, já sai todo misturado, ó. A gente vai servir aqui. Gente, desculpa que tá caindo um pouco. Foi até um pouco de exagero, mas para caber aí no refratário. Mas olha como ele fica bonito, bem rico, bem farto o prato. Então agora, o que a gente vai fazer? Vamos provar o prato. Bom, vamos lá. Espero que esteja muito bom. Muito bom. Bom, gente, espero que vocês tenham curtido o vídeo, que o prato de hoje foi maravilhoso e conto com vocês aí pro próximo aí. Então curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Agradeço a vocês e até o próximo vídeo.